Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa. A bola rola, a história não para. E agora a história das Copas apanha a Argentina em 1978, vivendo sob uma forte ditadura militar comandada por Jorge Videla. A Argentina havia sido escolhida como sede da Copa do Mundo no 35º Congresso da FIFA, realizado durante a Copa de 66 em Londres. Mas mesmo com 12 anos para se preparar para o Mundial, o que se viu foram estádios ficando prontos de última hora e gramados de péssima qualidade. Eu mesmo me recordo, eu trabalhava na televisão Gazeta na época, na cobertura de jogos do Brasil em Mar del Plata, a grama se desprendendo a cada chute, a cada dividida. Ao todo, 5 cidades e 6 estádios foram palco das partidas daquele Mundial, que ocorria durante uma forte ditadura militar, uma repressão gigante aos direitos humanos, que provocou, inclusive, um boicote surgido na França, um movimento contra a Copa do Mundo, o COBA, Comitê de Boicote à Copa da Argentina, composto por militantes, principalmente franceses, que, por defenderem os direitos humanos, eram contra a realização de um evento esportivo tão grandioso naquela terra em que assassinatos ocorriam a todo momento. Mas apesar de causar certa repercussão na mídia, a Copa aconteceu e esse movimento pedia que seleções como a França e a Holanda, defensoras dos direitos humanos, não participassem. Isso não aconteceu, inclusive a Holanda, muito embora sem a participação de Johan Cruyff, acabou se sagrando vice-campeã. Desde 1928, a Argentina acalentava a chance de sediar a Copa do Mundo. Primeiro viu o vizinho Uruguai a ser a sede. Depois não foi páreo para o lobby pró-França para a Copa de 38. 34 era a Itália de Mussolini. Aí os cancelamentos em 42 e 46. O Brasil foi o candidato para 1950. Tentou 62, mas perdeu para o Chile. Tentou 70, perdeu para o México. E até que conseguiu. Mas em 76, porém, a Argentina deixava de ser uma democracia para se tornar a ditadura militar, com a deposição de Isabel Perón. Então, o medo da ditadura durante a Copa só foi totalmente eliminado em abril de 78, quando o movimento peronista Montoneros, um grupo guerrilheiro em atividade da Argentina, propôs uma trégua durante a Copa. E isso acabou acontecendo, até porque os argentinos, ainda que politizados, são apaixonados por futebol. E até mesmo os montoneiros queriam ver sua seleção erguer a taça. Em janeiro do ano de 78, sorteio das fases no ginásio São Martín. O grupo A, fortíssimo, com Itália, França, Argentina e Hungria. Passa a Itália em primeiro lugar
e a Argentina se classifica também, deixando França e Hungria para trás. No grupo B, classificam-se Polônia em primeiro lugar e a Alemanha, Tunísia e México desclassificados. O grupo C, grupo do Brasil, com Suécia, Espanha e Áustria. A Áustria sai do grupo em primeiro lugar, o Brasil se classifica a duríssimas penas, batendo a própria Áustria por 1-0, depois de haver empatado 1-1 com a Suécia e 0-0 com a Espanha. E finalmente no grupo D, que tinha Holanda, Irã, Peru e Escócia, o time andino sai em primeiro lugar, surpreendentemente, e a Holanda se classifica em segundo. A segunda fase tem a formação de 2 grupos, da mesma forma como em 74. Um grupo com Brasil, Peru, Argentina e Polônia, e o outro com Itália, Alemanha, Holanda e Áustria. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Sobre o gol que classificou o Brasil para a segunda fase, de Roberto Dinamite contra a Áustria, conseguimos localizar uma narração do saudoso e querido Luciano do Vale para a televisão brasileira, reproduzindo esse gol de Roberto Dinamite. Vamos ouvir. Procurando o Roberto. E deu certo. Roberto! No grupo dos europeus, ressurge a Laranja Mecânica, goleando a Áustria por 5-1, vencendo a Itália por 2-1 e empatando com a Alemanha, um jogaço 2-2. A Holanda vai para a final, a Itália se qualifica para disputar o terceiro lugar. Na chave do Brasil, a coisa foi bem mais complicada. O Brasil vence o Peru por 3-0, com gols de Dirceu e Zico. Dirceu fez 2 gols esse dia. A Argentina abre ganhando de 2-0 da Polônia. O clássico, famoso clássico de Rosário, decidiria praticamente o grupo. Na madrugada daquele jogo entre Brasil e Argentina, a polícia de Rosário permitiu que torcedores buzinassem à vontade na frente do Hotel Libertador, onde os brasileiros estavam hospedados. O clima tenso se repetiu na partida. A Argentina cometeu a primeira falta com 10 segundos de bola rolando. E o jogo teve 55 faltas, um recorde. O Brasil teve chances na Batalha de Rosário. Muito embora desperdiçadas por Gil, por Jorge Mendonça, o que se viu foi um jogo oxo, muito mais de pancadaria, de agressividade do que de futebol. Chicão, famoso médio volante do São Paulo, dominou o meio de campo argentino, Ardiles, Galego, mas o 0-0 reproduziu o que foi a partida, muita violência e pouco futebol. O que aconteceu então é que a decisão para a final sairia da última rodada dessa chave, em que Brasil enfrentaria a Polônia e a Argentina enfrentaria o Peru. O regulamento dizia que as partidas teriam que ser realizadas no mesmo momento, no mesmo horário. Tal, porém, não aconteceu. O jogo do Brasil foi antecipado. O Brasil foi bem, venceu a Polônia por 3-1, gols de Nelinho e 2 gols de Roberto Dinamite. E a Argentina, então, para se classificar, precisaria fazer 4-0 no Peru. Essa história contamos daqui a pouco. Primeiro vamos registrar um golaço de Nelinho contra a Polônia.
Depois da vitória contra a Polônia, muitos brasileiros foram à rua festejar, o que parecia uma classificação decidida para a final. Porque o Peru vinha fazendo uma grande campanha e seria muito difícil imaginar que a Argentina goleasse por mais de 4 gols. Qual o quê? A Argentina fez 6. Localizamos a narração de um locutor brasileiro, o 6º gol argentino que sacramentou a ida de Los Hermanos para a grande final. 5-0 para a Argentina contra o Peru. Argentina, nas finais do Campeonato Mundial. Aí está o jogador peruano entregando a bola para o adversário. Lá vai a Argentina para o 6º gol. Gol de Luque para o time argentino. O jogador peruano visivelmente entregou a bola para a Argentina conquistar o seu 6º gol. A passagem de bola foi para a direita. Muitas insinuações foram feitas. Há quem diga que foi dinheiro vivo na mão dos peruanos. Há quem diga que foi trigo do governo argentino para o governo peruano. Falou-se de tudo. O fato é que a impressão que tinha, e eu trabalhava como jornalista na época, que se a Argentina precisasse de 10, faria 10 gols no Peru aquele dia. Enfim, Los Hermanos então disputariam a finalíssima contra a Holanda. Um jogaço. Narração de Vítor Morales, gol da Argentina na final contra a Holanda. Gallego para Osvaldo Ardiles. Ardiles, pelota al pie, se vuelca arriba, deja dos hombres por el camino. Siempre Ardiles con el balón, la tira para Luque. Luque para Kempes, se metió. Argentino, Mario Alberto Kempes. La sacó Luque para Kempes. La recibió en la media luna. Se metió frente al arquero, se la pasó por abajo del cuerpo y por el centro del arco. Para decretar a Argentina mediante el marcador Mário Kempes foi o grande nome daquela Copa do Mundo. Foi o artilheiro, foi o grande jogador, o condutor, o maestro que levou a seleção daquele país ao seu primeiro título. Claro, uma seleção que tinha Fijol, que tinha Holguín, Passarella, Tarantini, Ardiles, Luque, outros craques. Mas foi Kempes quem conduziu a seleção a esse título merecido. Afinal, Los Hermanos tinham toda uma história ligada ao futebol, desde a primeira Copa, quando foram vice-campeões. A Argentina, até Pelé, para quem não sabe, tinha uma enorme supremacia em relação ao futebol brasileiro. Enfim, eram campeões. Há muita discussão a respeito da legitimidade daquela vitória, por questões políticas, questões de arbitragem, questões de regulamento, gramados mal feitos, mal arrumados. Mas o fato é que, julho de 1978, viu a seleção de Los Hermanos vizinhos conseguirem finalmente a Copa do Mundo. E é isso. A bola rola, a história não para. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.